Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a liturgia fala pra gente que na festa do apóstolo André, coluna da igreja, renovamos nossa fé no Cristo ressuscitado, pedindo-lhe a graça de um testemunho evangélico cada vez mais autêntico. Então, que nós possamos celebrar a liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 18. Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. Para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Isso é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Então, na festa do apóstolo André, renovamos nossa fé no Cristo ressuscitado, pedindo-lhe sua intercessão junto a Deus pela nossa vida, conversão e testemunho de fé. André, irmão de Simão Pedro, era discípulo de João Batista. Contudo, quando o precursor aponta o Cordeiro de Deus, ele começa a seguir ao próprio Cristo. Nas cenas evangélicas, sua presença junto a Jesus sempre é sentida, notada e destacada. Na tradição joanina, é ele quem dá um bonito testemunho ao seu irmão. Encontramos o Messias. E aqui, na carta de São Paulo aos Romanos, fala que a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, que nós possamos dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, levar a boa nova do reino a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Então, o evangelho proposto para a festa de hoje, segundo São Mateus, é o da vocação dos primeiros discípulos. Os pescadores Simão e André são vistos por Jesus, que os interpela: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aqueles que estavam pescando junto ao lago são convocados pelo Senhor a pescar pessoas para o reino de Deus. Então podemos dizer que se trata de uma pesca escatológica, que atrai pessoas à salvação e ao conhecimento do Senhor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.